5 ciclos de conferências muito interessantes, que foram da música, a arquitetura, da física, a história, da medicina, né, passando pela história da vida pela espiritualidade, pela vida dos mercedários. E hoje, nesta semana em que nós festejamos a nossa padroeira, Nossa Senhora das Mercês, para quem não sabe, na quarta-feira nós celebramos a nossa padroeira, né? E não foi à toa, não foi por acaso que, conversando com a conferencista e com amigos que nos colocaram em relação com a conferencista, pensando nesta noite, neste momento, nós marcamos este dia, esta sexta-feira, porque, de um certo modo, é um prolongamento da nossa festividade. Por isso eu convidei as pessoas que frequentam a nossa reitoria, as pessoas que vêm rezar aqui conosco, assim como, evidentemente, dada a fama da conferencista, existe também todo um público, né, que vem porque a conhece, né, porque conhece a sua competência em matéria das pesquisas que realiza nesses últimos anos, né, sobre a história luso-brasileira, né, sobre a história também da evangelização aqui no Brasil. Essa presença das ordens, dos franciscanos, dos mercedários. E portanto, né, eu queria dizer a todos, né, que esta igreja, ela vive um tempo muito especial. É um tempo de renovação. A gente vê essa renovação já em algumas áreas, né, da fachada da igreja. Mas essa renovação, ela começa dentro dos corações. Ela começa redescobrindo a vocação desse lugar. E a vocação desse lugar, desde o início, foi ligada à espiritualidade, à evangelização, mas também, eu gosto sempre de insistir nisso, foi ligada à educação. Então esse local aqui, e eu sempre conversando com os nossos vizinhos da UFPA, a gente sempre toca nesse assunto, na atual conjuntura, naquilo que alguns pensam ser por acaso, e eu vejo sendo um dedo, uma mão da providência divina, nós de novo estamos unidos. O culto e a escola. A espiritualidade, a vida de oração e a busca da verdade através do conhecimento, da ciência, do estudo, que é uma via tão bonita também. Então, nós nos alegramos porque nós vamos trilhando um caminho de redescoberta dessa vocação, e esses ciclos de conferências fazem parte disso. Eles se inscrevem dentro de um caminho que nós vamos percorrendo, aonde nós vamos, usando uma metáfora do Papa João Paulo II, nos deixando elevar por 2 asas, a fé e a razão. A fé e a razão vão nos elevando, vão nos fazendo subir na direção da verdade, na direção dessa verdade pela qual anela os nossos corações, anela a nossa alma, para aqueles que não acreditam em alma, anela a nossa inteligência. Então todos são muito bem-vindos. Nós fazemos essas conferências na igreja, isso pode provocar um pouco de surpresa em alguns, mas conversando com os nossos arcebispos, tanto Dom Alberto quanto agora Dom Júlio, nós temos sempre dito a eles a mesma coisa. Fazemos aqui de propósito, para que entendam que no culto a gente também busca a verdade. Essa verdade às vezes até dolorosa, nos convida à conversão.
Mas essa verdade também, à luz do cristianismo, a gente também diz que ela é misericordiosa. Ela sempre nos dá uma nova chance para a gente crescer, dar um novo passo, amadurecer e jamais desistir do nosso caminho. Vou, antes de apresentar o currículo, penso eu, já sabido da conferencista, ao menos por uma boa parte da nossa Assembleia, por outra, acredito que não, nós vamos iniciar como costumamos fazer, e no final vou pedir a palavra da nossa professora Anaísa, que é a presidente, né, do Instituto Histórico Geográfico do Pará, mais uma vez repito, com quem nós damos as mãos, os braços, né, trabalhamos juntos para promover também estas conferências, né, e outras que virão com a graça de Deus. Nesse ano em que o Instituto completa 125 anos, é preciso festejar, né? Também dessa forma. E nós vamos, como de costume, fazer um pequeno momento de oração. Tem quem gosta de rezar, tem quem não gosta, tem quem crê, tem quem não crê. Mas vamos fazer esse momento. Se você não gosta ou não crê, não se sinta de modo algum obrigado a nos acompanhar. Mas para aqueles que quiserem, eu convido para ficarmos de pé e fazermos uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a nossa oração vai ser sob forma de soneto. Um soneto feito por um português devoto de Nossa Senhora das Mercês, que eu encontrei hoje pesquisando na internet e que, de certa forma, acredito eu, traduziu o que nós poderíamos hoje pedir a Nossa Senhora das Mercês. Virgem Santa, minha Mãe, Senhora das Mercês, aqui venho junto a Ti, aos pés do Teu altar, pedir conselho e auxílio nesta dor que Tu me vês. Senhora, aqui venho junto a Ti, chorar a cruz do meu penar. Trago dor no coração, mágoa, pranto, agonia sem tempero, triste chão. Ó Senhora, ouve agora o triste canto deste servo em solidão. Perdão, perdão, perdão. Perdão, Senhora, perdão, se não te ouvi ou não senti, esquece o que a minha alma fez. Leva a minha solidão, concede-me o teu perdão. Ergue, Virgem Santa, a tua mão, abençoa-me na paz, Senhora das Mercês, e guarda em teu regaço o meu pequeno coração. E nesse silêncio a gente pede pela paz no mundo também. Pedimos por Gaza, pedimos pela Ucrânia, pedimos pela Nigéria, pedimos pelo mundo inteiro. Que haja paz. Nossa Senhora das Mercês. E agora apresento resumidamente o currículo da conferencista Maria Adelina Amorim. Nasceu em Coimbra, Portugal, doutorada em História pela Universidade de Lisboa, mestre em História e Cultura do Brasil pela Faculdade de Letras, licenciada em História, formada em História de Portugal, História das Civilizações. Professora associada da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, pertence a várias instituições acadêmicas e científicas, nacionais e internacionais. Inclusive é sócia, né? Correspondente, é isso? Do Instituto Histórico Geográfico do Pará. Tem realizado conferências e palestras em instituições científicas de Portugal, Espanha, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Gol e Macau. E organiza encontros científicos e de divulgação cultural nacionais e internacionais, com atas publicadas, bem como diversas exposições científicas, com livros e diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais nas áreas da História e Cultura do Brasil, Missionariedade, Ordem Franciscana, História Colonial, Lusofonia,
escravatura, artes, língua e patrimônio lusófono, literatura de viagens. Bom, como eu disse, eu deixei para o final, né, mas não menos importante, né? Também é membro, né, sócia correspondente do IHGP. E é com muita alegria, então, que nós queremos recebê-la, queremos acompanhar. Bota no primeiro slide, por favor. Isso, queremos acompanhar o primeiro. A conferência que ela intitulou como vocês leem aqui, a Ordem dos Mercedários no Pará, um caso singular na história dos impérios ibéricos. Cara professora, muito obrigado pela sua presença. Estamos sedentos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço a presença do público, onde vejo colegas, amigos, pessoas quem eu prezo, de quem eu gosto. Isso é muito importante, sentirmos acompanhados num momento destes tão importante. Claro que agradeço principalmente ao Sr. Padre João Paulo, à professora Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, a quem com muita honra pertence, por ter esta possibilidade de falar aqui neste espaço, neste lugar sagrado, mas também num lugar de sabedoria, como foi dito, e de facto é. Eu agradeço a vossa atenção, espero que consiga ser perceptível, apesar do sotaque, não é? Que nos possamos entender e depois que fiquem as dúvidas, porque eu vim para aqui, para esta fala, com muito mais dúvidas do que certezas, a verdade é essa. E isso é que é bom, não é? Portanto, eu de facto intitulei esta minha fala da Ordem dos Mercedários no Pará, um caso singular na história dos Impérios Ibéricos, porque de facto é verdade. Sendo uma ordem, como quase toda a gente sabe, mas tenho que falar nisto, sendo uma ordem de origem espanhola, portanto ela era absolutamente impensável que durante a colonização portuguesa e face aos dois impérios, Espanha e Portugal, uma organização estrangeira, como era assim dita, e muito mais uma organização missionária, viesse implementar-se e implantar-se em terras do Pará, numa colónia portuguesa, a colónia mais cobiçada de sempre, desde sempre, por todas as outras potências, não é? Espanha, França, Inglaterra, incluídas, e eu digo sempre isto porque não quero demais repetir, porque só se entende a história quando se percebe a geografia. E basta olharmos para a configuração deste Brasil, deste imenso Brasil. Aliás, esta fala de hoje tem muito a ver com isso, com a grande extensão do Brasil e deste grande norte brasileiro, como ele chama, tem a ver com a nossa conversa de hoje e já vemos porquê. Mas depois, se virmos ao norte da Amazónia brasileira, vamos ter as três Guianas, não é? Guiana francesa, Guiana holandesa, Guiana inglesa, que significa exatamente a história que nós vamos contar aqui hoje. Portanto, as grandes potências daquela altura, porque eram, não é? Incluindo Portugal também, pleitavam e guerreavam para se apoderarem da boca do rio Amazonas, porque a partir do poder, de terem o poder da boca do rio, teriam com certeza caminho livre para vencerem o Amazonas e, portanto, aquilo que nós conhecemos como terra antes portuguesa seria terra absolutamente espanhola. E daí esta ordem dos mercedários ter essa história tão única, porque de facto é um caso único em toda a história dos impérios, e quando digo do Império Português é desde Lisboa até Macau, Goa, não é? Todo o Ocidente e todo o Oriente, que jamais, portanto, a ordem mercenária, sendo espanhola, poderia ter entrado. E esta entrou e aqui está, tantos anos depois, tantas centúrias depois, nós estamos aqui dentro no mesmo espaço que foi o primeiro espaço de implementação da Ordem das Mercês no Pará, portanto no Brasil, propriamente dita. Depois, claro que dentro do Brasil teve a sua transmigração para outros lugares, mas isso é num processo e num período diferente deste que nós vamos falar. Agora espero dar-me com isto, pelos vistos deve ser para aqui. Não está a dar, Sr. Padre. Já estou pedindo a ajuda da senhora. Tudo tem uma razão. Muito obrigada, muito obrigada. Então,
para ser breve, esta ordem que nasce com o nome de Nuestra Senhora de la Merced, porque na verdade ela é dita em castelhano, o que nós vulgarmente dizemos espanhol, aqui renomeámos-la e pusemos o nome à portuguesa, tem a ver, portanto, com um dos fundamentos daquilo que é o culto mariano ainda hoje, não é? Todo o culto mariano que nós conhecemos, essa potência, cujo ápice, auge, será com certeza Belém do Pará e a seu Círio da Nazaré, sem dúvida nenhuma, mas estamos a falar do mesmo, portanto, da mesma raiz desse culto mariano e da sua luminosa expansão no mundo. Exatamente com o mesmo processo, portanto, aparece um anjo, aparece Nossa Senhora a um jovem, portanto, a um jovem francês, que há de ter o nome de Pedro Nolasco, e aqui já começamos a falar da história de Belém do Pará, não é? Porque ainda hoje está ali, assim, enterrado nas docas, o resto do forte de São Pedro Nolasco. Portanto, é para ver como a história se cruza ad infinito. Portanto, e aqui neste lugar, expressamente, porque ele aguentou, como eu disse, centenas de anos, sem perder o seu topos, o seu nome fundador, portanto, que nos dá também muitas pistas para a história do presente e há de dar para o futuro. Portanto, e há de ser a partir daqui que se funda, então, uma nova ordem com um princípio perfeitamente definido e muito rigoroso. Naquela altura, estamos a falar do século XIII na Europa, não é? A Europa estava infestada de guerras. Nada mudou. Nós podemos fazer tudo e chegar ao céu de avião, mas há uma coisa que não conseguimos fazer, é pôr paz no mundo. Estamos sempre em guerra. Depois, no intervalo, temos paz. Infelizmente, esta é a realidade. Portanto, naquela altura havia guerras ferocíssimas em toda a Europa. Como sabemos, a geografia era outra, portanto, a geografia, digamos, também política, religiosa, e naquela altura a perseguição era feita pelos muçulmanos aos cristãos. Eu não gosto muito de alimentar isto, mas é só para dizer que esta é a realidade da existência, portanto, e da formação desta ordem. Esta ordem vai nascer para resgatar os cativos, portanto, no fundo, as mercês, a senhora tinha a mercê, concedia a mercê de libertar o cativo. Isso é que quer dizer ter a mercê, ou dar a mercê. Portanto, era com isso que se libertavam os cativos que estavam presos, eram prisioneiros, mas que isto obedecia a uma lógica quase institucional. As pessoas não eram mortas, estavam prisioneiras, nos reinos do norte da África, que estavam sob o domínio muçulmano, mas eram passíveis de ser resgatadas a dinheiro, né? Portanto, esta ordem vai nascer como uma ordem militar, e isto é muito importante porque define logo à partida toda a diferença, a sua diferença relativamente às outras ordens mendicantes, não é? Portanto, porque eles podiam, para já, como sendo militares, podiam ter, não era bem ter bens de raiz, mas podiam negociar, não é? Portanto, a essência deles era mesmo negociar o resgate. E assim se fundam, portanto, não vamos entrar em grandes pormenores, também não temos tempo. Portanto, ela há de nascer em Barcelona, aquele frei Pedro Nolasco encontra-se naquela altura em Barcelona, dá-se também, portanto, é íntimo, porque era um cavaleiro, não é? Era um homem nobre, nobilíssimo, diria, muito rico, e dá-se com o rei daquela altura, o rei Dom Jaime de Barcelona, a quem supostamente a senhora também apareceu, ou pelo menos lhe deu também uma mensagem para que de facto se aceitasse esta ordem. E nós, através do escudo, que depois vamos poder vê-lo sempre representado em qualquer Senhora das Mercês, em qualquer Igreja das Mercês, ele lá está. Portanto, tem sempre, por ser uma ordem de criação régia, tem uma coroa, não é? Tem uma cor real, tem a cor de Barcelona, aliás, há de estar por aí, lá em cima, ela está, não é? Ia ligar pensando que isto era um apontador, mas não está. A ordem régia, com uma belíssima coroa a explicar isto tudo. A cruz, que é a cruz precisamente da Catedral de Barcelona, portanto foi o próprio bispo que concedeu, tal era o prestígio desta ordem. As cores também de Barcelona, e ali está, portanto, a função. Nasce com o nome de Ordem Real Celeste e Militar, lá está, de Nossa Senhora das Mercês,
O escudo foi um presente do rei Dom Jaime, o seu próprio escudo, para passar para aquela ordem. As cores são sempre o vermelho, portanto, que significa martírio, etc. A cor do ouro, o amarelo, nobreza, benignidade, etc. O branco sempre a pureza, enfim. A coroa dos reis de Aragão, como já disse, a cruz sempre, a cruz da capital de Barcelona, e depois em termos de heráldica, a heráldica do próprio rei de Aragão. Portanto, naquela altura a Espanha não havia uma Espanha, portanto havia vários reinos naquilo que nós consideramos que era a Espanha, portanto, incluindo Portugal, não é? E depois, portanto, a partir daí este culto vai ter uma expansão fortíssima em Espanha, portanto, a partir do século XIII nasce lá em cima em Barcelona, mas rapidamente se vai estender de norte a sul da Espanha, portanto, até vai-se de tal maneira a pujança que forma logo várias províncias, 3 províncias, porque entra muita gente, entra muitos cabedais, digamos assim, e há muitas doações, porque o princípio dela, de facto, era um princípio muito nobre, libertar os cristãos que estavam prisioneiros, não é verdade? E, portanto, isto não era uma coisa despicienda. Começa a ser, e isto é muito interessante, depois vai ter variações, basta olharmos para a nossa, eu digo nossa, que também é minha, não é? Que está do lado direito, a representação, mas normalmente ela aparece com o manto aberto, não é? Precisamente para recolher debaixo do seu manto reis, bispos, pobres, portanto a ideia de resgatar também. É esta iconografia que depois há de dar origem à iconografia da Senhora da Misericórdia, não é? Portanto, aquela que vai de facto abraçar todos os que dela necessitam, com variações. Eu, portanto, aqui não venho dizer nada de novo, nem nada que não se saiba em termos da presença dos mercedários aqui no Pará. Fiz uma pesquisa em termos de perceber que tipo de fontes e de documentação poderia haver, isto em Portugal, em Lisboa, e em Lisboa e em vários lugares do país, e também Madrid, no sentido de que é uma coisa que eu acho e que deixo aqui dita, que se devia constituir mesmo uma rede de estudos sobre os mercedários, quer no Brasil, Espanha e Portugal, porque é uma das ordens que inacreditavelmente está menos estudada. Portanto, por alguma razão, não tem tido, digamos, o bom acolhimento dos historiadores, mesmo aqui no Pará, inacreditavelmente, havendo este templo ainda que resistiu ao tempo, claro que há estudos, mas são estudos parcelares, ou de arquitetura, ou de urbanismo, ou de espiritualidade, mas não há um estudo conjunto grande, e eu acho que estava na altura de se pensar nisso. Portanto, isto, por exemplo, são apenas exemplos de crónicas da ordem que estão na Biblioteca Nacional em Lisboa, portanto são apenas exemplares, onde se pode ver de facto do princípio, esta palestra no fundo tem 2 partes, uma Espanha, Portugal-Espanha, e depois a ida para as Américas, para as Índias, e a segunda parte que é mesmo aqui, Belém do Pará. Nestas mesmas crónicas, que têm o princípio do tempo, digamos assim, nós podemos ver logo como é que a ordem entra em Portugal, portanto, que é isso que nos começa, de facto, a interessar um pouco, e logo o grande embate que esta ordem vai ter na sua entrada em Portugal. Porquê? Porque em Portugal, como sabemos, portanto, há um peso muito grande das ordens militares, não é? Fortíssimo. Portanto, são as ordens militares, no fundo, que fazem aquilo que nós chamamos a reconquista cristã. Porque era preciso guerra, não é? Havia guerra para se reconquistar os lugares. Portugal nasce disso, não é? Desse embate da reconquista, nós sabemos. Portanto, Lisboa foi conquistada, Coimbra foi conquistada, o Algarve foi conquistado aos mouros que já lá estavam, não é? E, portanto, essa primeira parte é toda dita nestas crónicas, temos imensos exemplares, uns em latim, a maior parte deles são em castelhano, como é evidente, portanto, mas é assim um manancial para a historiografia, caso a queiramos fazer, porque muitas também referem, aquelas que são de um tempo posterior, a presença dos mercedários aqui no Pará. Aqui, por exemplo, dentro de uma destas crónicas encontrei, por isso pus aqui, são apenas exemplos possíveis, de mercedários, para se perceber que eles eram mesmo cavaleiros, portanto eles morriam como cavaleiros, com toda a sua solenidade, digamos assim,
Se formos a ver, eles tinham um hábito próprio, com as botas de militares, não é? Tinham os seus cavalos, porque andavam a cavalo, como o nome indica, portanto, imaginem o poder. Onde encontrar isto, por exemplo, não resisti a pôr os livros que eu própria estive a ler, não é? Porque estive a mexer, que acho que isto é, e lá está dito, portanto, a ordem das Mercês, ali embaixo, lê-se ainda perfeitamente. Portanto, porque tivemos o mesmo processo que aconteceu aqui, vamos ver daqui a bocadinho à frente, que foi a exclaustração, portanto, a extinção das ordens, e portanto, felizmente, muitos dos livros conventuais que estavam nos arquivos conventuais foram parar à Biblioteca Nacional, porque todos estes são livros que eram das livrarias, da Casa da Livraria, que é assim que se deve dizer, que estava ali, né? Estava ali, que é gigantesca neste espaço, como já vamos ver daqui a pouco. Portanto, depois o próprio culto e toda a sua iconografia, isto são também e apenas imagens que estão na secção de iconografia da Biblioteca Nacional, em Lisboa. Portanto, podemos fazer um estudo comparativo da evolução da iconografia, mas no fundo ela representa quase sempre a mesma coisa. Um dos pormenores que vocês podem ver, que também lá está, é a corrente, não é? Portanto, era um dos símbolos, um dos atributos, como assim se diz, da imagem, para além do escapulário, como sempre, não é? É a corrente, portanto, essa corrente que é o símbolo de cortar a corrente do cativo, daquele que está cativo. A Senhora concedia esse poder, portanto, essa prerrogativa dessa libertação. Esta ordem foi a única, creio que até hoje não houve mais nenhum caso destes, que se constituiu, teve um voto a mais para além dos 3 votos, que todas as ordens têm, não é? Portanto, que era o quarto voto, era eles poderem morrer, oferecerem-se como uma espécie de martírio para salvar outra pessoa que estivesse no cativeiro. Portanto, ficou escrito logo nas suas constituições, para além dos 3 votos sagrados de qualquer ordem, como isso aí todos sabemos. Portanto, podiam morrer, e muitos morreram nessa condição de trocar a sua vida pela vida do cativo. Era uma coisa vulgar. Eles ficavam em lugar do cativo, até se arranjar depois o dinheiro suficiente para ser pago esse resgate. O nome de resgate vem daí, era resgatado a troco de dinheiro, não é? Hoje em dia resgate tem outra conotação, mas vem disto, resgatar a troco de dinheiro. Portanto, imagens da Senhora, que teve uma profusão em Portugal. Eu agora já deixei a Espanha, que continuou a crescer e a efervescer, e isto são tudo imagens que nós conseguimos encontrar em Portugal. Em quase todos os tempos tem uma Senhora das Mercês. Pronto, só para se ter aqui exemplos, quer de escultura, quer de gravura, de litografia, enfim, mas sempre com os mesmos atributos. Até que chegamos, portanto, dei assim um grande salto, porque entretanto a ordem continuou a desenvolver-se lá pela Espanha e entra-se num período histórico diferente, não é? O período histórico das grandes navegações, para não lhe chamarmos descobrimentos nem descobertas, são coisas geográficas, não é? Em primeiro lugar, chega-se a um tempo em que a América vai aparecer nos manuais, chamemos-lhe assim, porque até aí a própria Bíblia dizia que eram conhecidas as 3 partes do mundo. Portanto, o mundo era representado só com a Europa, o norte da África, a Europa e uma parte da Ásia. Eram as 3 partes conhecidas, nem pensar em Equador, porque segundo lá diziam os antigos, ninguém podia viver abaixo do Equador. Era impossível qualquer ser vivente, nem era humano, viver no Equador, que nem se sabia que era o Equador. Portanto, isso era completamente impossível. E depois, de facto, a partir do século XV, com as grandes navegações internacionais, foi notório que afinal era possível, porque atravessou-se e desceu-se todo o continente africano, ultrapassou-se o Equador, isto para o conhecimento dos europeus, não é? Nós temos que ver sempre qual é o ponto de vista de que estamos a falar, não é? Mas este é o ponto de vista de uma pessoa que está situada ali à boca do Oceano Atlântico, e nós todos somos aqui filhos do Atlântico, não é? Isso aí pelo menos nada nos separa, é este Atlântico, com esta história comum, quer se queira, quer não. E portanto, a partir de certa altura, nomeadamente com Cristóvão Colombo, bem interessante,
Os primeiros missionários que vêm depois para Santo Domingo, etc., etc., tanto para a Nova Espanha, são, para além dos franciscanos, que avançam sempre por uma questão de tradição, vêm os primeiros mercedários, portanto, do sul, aí já é da província de Castela, e isto é muito importante por causa de nós que estudamos história, porque se são os que vêm da província de Castela, é aí que pode haver documentação e não em Barcelona. Portanto, é preciso às vezes percebermos as ligações para não perdermos muito tempo. Barcelona não deve ter nada que interessa à nossa história. Pode até ter, porque tem cópias, tem. Isso é evidente. Mas quer dizer, quem quiser estudar isto vai ter que ir a Madrid, ao convento de Madrid, onde era a sede dos mercedários que foram para o vice-reinado do Peru, onde se encontrava a cidade de Quito, não é? Portanto, ora, é esta cidade de Quito que nos vai dar a chave para a segunda parte da nossa fala, que há de ser esta famosíssima, inédita e ainda hoje assombrosa viagem feita pelo Pedro Teixeira, a partir de São Luís e de Belém do Pará, e que vai subir, portanto, vai subir e não descer, porque descer é fácil, não é verdade? Subir o Amazonas até aos confins, até chegar a Quito. A famosíssima viagem. Ele sai daqui de Belém do Pará em 1630. Ali está 1937, mas é evidente que é um lapso, não é? 1637, quando ele parte daqui. Ora, o que é que acontece em 1637? Portugal e a Espanha estavam debaixo do mesmo rei, portanto era a União Ibérica, a monarquia dual, como nós dizemos, não é? Era o mesmo rei para dois reinos e dois impérios diferentes, também é bom acrescentar isto, porque havia independência nas colónias e no império, não havia nenhum administrador que fosse espanhol, nem que falasse, nem nos obrigaram a falar e a escrever. Eu aproveito para dizer isto que é muito importante. A língua portuguesa só se mantém até hoje porque naquela altura, nas primeiras cortes que tiveram, que são as Cortes do Mar, ficou escrito que toda a documentação da administração portuguesa continuaria a ser escrita em português. E, portanto, no Brasil continuou-se a escrever, toda a documentação foi feita em português, Brasil, Angola, Moçambique, Santo Tomé, Guiné, todo o lado onde estava Portugal, incluindo o Reino. E, portanto, por isso a língua portuguesa não morreu, só tinha sido um desastre, 60 anos de espanhol, né? Portanto, este homem, peço desculpa, ao serviço do rei de Portugal, que por acaso era espanhol, portanto, sobe, faz essa viagem em 1637 e chega, de facto, ao Peru, à cidade de Quito, onde vai encontrar, portanto, não há memória, não há registro que ele tenha ficado junto dos mercedários instalado, ficou até numa outra ordem, noutro convento. Normalmente os conventos também eram residências, quando havia a passagem das pessoas. E ele próprio diz em todos os registros que nós conseguimos encontrar até hoje, que dirige um pedido ao provincial dos mercedários de Quito para que naquela altura o Pará estaria necessitado de padres, evidentemente. Basta pensarmos, quer dizer, Portugal e a União Europeia, guerra com a Holanda, com a Espanha, Portugal e a guerra, tudo. Portanto, não passavam os navios com a regularidade necessária. Foi um tempo de grande dificuldade de abastecimento. Nem sequer havia vinho para produzir a hóstia, não é? Portanto, era uma impossibilidade total até para o culto, menor que fosse. E o Pedro Teixeira, naquela altura temos que entender que as pessoas todas eram imbuídas deste espírito, digamos, não havia uma divisão entre o ser laico e o ser político, entre o poder temporal e o poder espiritual. Portanto, ele achou que estando digamos, no fundo, a representar Portugal, o governador do Pará, etc., que podia tentar resolver esse problema da falta de missionários. E é ele, Pedro Teixeira, esse documento existe, é um documento real, assinado, pede para os missionários, para os mercedários de Quito virem para o Pará. E assim aconteceu. Portanto, vieram naquela altura 4 mercedários de Quito, né? E quem sabe que isto é verdade, ainda hoje eles consideram muito esta nova aventura.
Portanto, que descem, depois fazem a mesma viagem em sentido contrário, com 2 jesuítas, depois vão ser os jesuítas que vão descrever esta história, a famosíssima obra, o novo descobrimento do rio dos Amazonas, etc, etc. E, portanto, é a partir desta figura absolutamente fantástica, esta viagem vai durar 2 anos, portanto, eles vão chegar aqui em 1639, portanto, é o princípio da história aqui desta fixação, ainda não deste edifício, mas deste lugar sim, não é? Portanto, eles começam-se a fixar, e aqui o primeiro mapa, a primeira representação de Belém do Pará, e se nós repararmos, pena que eu não tenho o apontador, mas já mostro, portanto, isto é mais ou menos de 1625, mais ou menos, não é? Não, há de ser um pouco mais tarde, porque no fundo, olha, isto é para corrigir, Aldrin, vês como é que se apanham as coisas? Não, desculpem agora, mas foi mesmo uma coisa de historiador. Está mal identificado, porque se eu acabei de dizer que eles chegaram em 1639, e se aqui já estão identificadas as primeiras casas, o mapa tem que ser posterior, não é? Pronto. Ali no centro, seria o lugar onde se havia de implementar o convento de Nossa Senhora das Mercês. Já tínhamos aqui do nosso lado direito o Forte do Castelo, portanto, naquele lado da cidade de Una, e naquele lado, portanto, já a fazer uma margem da cidade, junto ao igarapé do Una, o primeiro estabelecimento dos frades capuchos de Santo António. Lá estão eles, portanto, ali instalados, já com a sua palhota, digamos assim. Claro que não é no lugar onde está hoje o Santo António, mudou de lugar, como é fácil de perceber, mas por muitos anos, por dezenas de anos, foi aqui o lugar do convento, começando já, e nós já percebermos que os conventos vão ser essenciais no traçado da cidade de Belém do Pará. Portanto, são eles que vão determinar o modo como a cidade se vai expandir e vai crescer em vários eixos, e vão ser os polos de desenvolvimento e de agregação dos moradores. Porque também há aqui uma questão que tem... Olha, repara, os mercedários vão ser... E uma coisa que me chama muita atenção neste mapa, aqui os mercedários. Então, nós já podemos ver ali uma pequena capela, certo? Se for, a ser assim, tem uma capela e depois adstrita àquela pequena capela a sua moradia. Digamos que em termos da orientação deste convento aqui, ela está ao contrário, certo? Portanto, a capela estava paralela ao rio, não é? Depois, mais tarde, aqui muito mais tarde, há de aparecer o Forte de São Pedro no Lasco, isso já vamos ver. Portanto, várias representações da cidade nós vamos ter sempre. Portanto, esta, por acaso, em princípio, há de estar ao contrário, porque Santo António devia... Portanto, o slide está ao contrário, foi fotografado ao contrário claramente, não é? Porque o colégio está deste lado e o castelo há de estar deste lado, Santo António do outro, e Nossa Senhora das Mercês, reparem como aqui já está identificado, ali atrás, não parece, mas é, como é que eu disse, de São Pedro no Lasco? A fortaleza com aquela grande entrada, portanto, adentrando o rio. Isto é uma coisa em termos de progressão cronológica, para vermos como a cidade, no fundo, vai crescendo através dos seus conventos, sempre postos nas extremas. Olha, este por acaso acho que faltou aqui, mas não faz mal. Nas extremas das cidades, portanto, para nós percebermos bem esta lógica, porque também havia uma coisa que era determinante, não era só porque lhes apetecia, era uma coisa prática e era uma coisa, digamos, das constituições mesmo da própria igreja. Os padres, frades, viviam de quê? Fundamentalmente de esmolas, não é? Porque não podem ter bens próprios, a igreja pode ter, não é? Mas eles próprios não podiam. E, portanto, as ordens mendicantes dedicavam-se a pedir esmola, sobreviviam das esmolas. Ora, como é que um convento que está aqui pode ter outro logo noutra rua a seguir? Como é que os mesmos moradores podem dar esmolas aos frades? Portanto, havia uma lei, que era uma lei, não sei se é canónica, mas de qualquer maneira era uma... a impedir solenemente que um convento fosse construído junto do outro no espaço de X léguas.
E elas estão perfeitamente definidas. Portanto, quando um convento existe, o outro tem que aparecer não sei quantos quilómetros a seguir, não é? Léguas, enfim, que aqui a Légua do Pará até tem pelo que eu sei, teve depois uma medida ligeiramente diferente para acertar precisamente a questão da cidade. Já agora também dizer, um convento principal nunca pode ter um segundo convento na mesma cidade. E daí nós dizemos, o convento de Santo António, temos 3 conventos franciscanos no Pará, mas não são conventos só há um, que é o de Santo António, os outros 2 são hospícios, que era o hospício de São José, não é? Franciscanos da Piedade, e o hospício de São Boaventura, que eram franciscanos da Conceição, que não entraram de novo, como os historiadores 99,9% dizem, mas foram uma divisão dos capuchos de Santo António, eles já cá estavam, apenas se dividiram. Aqui, pronto, estamos a falar em termos históricos e das várias possibilidades de se entabular uma boa historiografia sobre os mercedários. Senhor professor Aldrin, atenção porque esta importa-te. Existe no Arquivo Histórico Ultramarino um grosso processo que foi uma contenda entre os padres trinitários e os mercedários, que é uma coisa grossíssima, portanto, mesmo grande, porque tem vários pareceres do Conselho Ultramarino, vários documentos e até réplicas, que me fizeram perceber o seguinte: os frades instalam-se, fazem aquela primeira capelinha, o seu primeiro lugar para estar, mas entretanto dá-se uma coisa que se chama a restauração, ou seja, a restauração da coroa portuguesa, não é? Portanto, deixa de haver um rei espanhol e a coroa volta a ser o rei de Portugal. Portanto, o que é que acontece aqui? Tínhamos em plena colónia, digamos assim, portuguesa, a presença de uma ordem espanhola. Tanto que para a época, atendendo até que houve até perseguições com os espanhóis, com aqueles que tinham feito pactos, etc., houve aqui há um processo contra os mercedários daqui do Pará, e isso é uma coisa que eu não vi ainda escrita em lado nenhum, e eles são expulsos. Portanto, eles são expulsos logo, portanto, a restauração dá-se em 1640, e eles aí uns 5 ou 6 anos depois são mesmo expulsos e vão para Portugal. Claro que já não vão para Quito, tinha passado muito tempo, entretanto eles entraram logo noviços, portanto começaram logo a fazer a sua obra de evangelização, mas sobretudo para que a ordem pudesse crescer, integraram muitos novícios, que é outra história muito interessante também para estudar que tipo de novícios entraram. Nós sabemos bem a questão da pureza do sangue, etc, etc. E os mercedários nisso foram mais, digamos que liberais, não é? Para poder precisamente regimentar membros para a sua ordem. Portanto, eles vão parar a Lisboa e este documento dá-nos assim um panorama inacreditável de coisas que interligam a história dos mercedários do Pará depois com Portugal diretamente, porque eles tinham sido expulsos objetivamente de Portugal há muito tempo, precisamente porque existia a outra ordem militar, que eram os trinitários, uma ordem fortíssima, que ainda hoje, quem vai a Lisboa vai tomar uma cerveja à cervejaria Trindade, não é? Pois a Trindade era só o convento da Santíssima Trindade, não é? Que era um dos maiores conventos de Lisboa e ainda lá está hoje de pé para se poder ver. Portanto, era aquela ordem da Trinidade, dos trinitários, que tinham a prerrogativa dada pelo rei português de serem eles a fazer o resgate dos cativos no norte da África. Portanto, era a eles que competia, eram eles que podiam fazer buscar os dinheiros que eram dinheiros muito gordos, digamos assim. E, portanto, fizeram a vida de inferno aos mercedários, precisamente para cortar essa prerrogativa. Isto é mesmo um processo, um grande processo dos trinitários contra os mercedários, em que eles explicam, portanto, são insultados de toda a maneira, dizem que eles entraram aqui de uma forma completamente ilegal, e vão atrás deles para perceber quantas vezes eles foram expulsos de Portugal. Neste documento já tinham sido pelo menos umas 3, os mercedários. E depois eles dizem que, por forma índia, através do Pará, das Índias, conseguiram chegar outra vez ao reino, não só ao Império Português, mas que já estavam em Lisboa, no reino. Então aqui neste documento nós conseguimos ver quais foram as primeiras
casas onde estiveram os mercedários. Portanto, estão identificados os lugares, as ruas que eles ficaram, e isto é muito interessante também para a história de Lisboa e também para nós vermos onde é que há documentação que possa servir a esta história, não é? Portanto, e vamos encontrar aqui, inclusivamente nós temos hoje o bairro de Nossa Senhora das Mercês, a freguesia das Mercês, foi precisamente criada nesse núcleo que os mercedários daqui, de Belém do Pará, fizeram depois em Lisboa. E que nunca deixaram de ter esse espaço, era uma espécie de hospício, para quando iam daqui, ainda que fossem a Castela, que muitas vezes tinham que ir, embora eles depois tivessem jurado fidelidade ao monarca português e comprometido-se a que nenhum irmão, digamos, de origem castelhana iria entrar aqui nos conventos como nunca entrou. Isso era completamente impensável. Portanto, isto faz parte desse processo. Não dá para ler, até conseguíamos, mas infelizmente é tarde e não dá para isto. Só para termos ideia, entretanto a cidade vai crescendo, não é? Se virmos, isto é por ordem cronológica, não é? Continuamos a ver os três primeiros, depois já o Carmo, não é? Portanto, a Igreja do Carmo, o grande convento do Carmo, ainda ali com o famoso Piri, não é? Portanto, o alagado do Piri, a empurrar a cidade contra a marginal, digamos assim. O Una daquele lado, ainda hoje se diz Una, né? E Messejana porque o padre que fundou aquilo era Frei António da Messejana, lá no Ribatejo, terra do Aldrey Figueiredo. Portanto, há lá um sítio chamado Messejana, como é evidente, era o Frei António da Messejana, hoje ainda está aqui no seu nome, como António, né? Nem vale a pena falarmos dele. Portanto, a cidade vai crescendo, isto é uma síntese, digamos, das fundações do século XVII, lá está Santo António, depois o Carmo, os Mercedários, a Misericórdia, começa-se a primeira edificação de São Francisco Xavier, que é hoje o Santo Alexandre, tararara. Depois, entretanto, a confraria do Rosário dos Homens Pretos e a cidade vai-se alargando, aqui deste lado, já pela Campina, portanto, que é um outro eixo da cidade, né? Depois, mais tarde, no século XVIII, isto continua, portanto, a história, até a independência do Pará foi sempre a mesma, portanto, as várias edificações, reabre-se a Igreja do Carmo, reedifica-se pela terceira vez a Igreja Jesuíta, olha, é sagrada a Igreja de Santo Alexandre, entretanto, o convento de Santo António vai lá para cima, portanto, e a primeira pedra lançada em 1736, aí já estamos quase a par da segunda edificação aqui das Mercês, não é verdade? Porque é evidente que da primeira estrutura restam apenas, com certeza, alguns resquícios lá embaixo, que neste momento esperamos que estejam a ser levantados arqueologicamente e devidamente protegidos, não é? Neste restauro. E vai por aí fora, portanto, aí já vemos a cidade muitíssimo maior, mas sempre com os seus conventos a bordejá-la, não é? Aqui temos uma perspectiva da cidade, em que vemos, de facto, sempre os templos a marcar os pontos mais altos, mais importantes. E esta aqui, que acho que os colegas, sobretudo os da arquitetura, conhecem como as palmas da mão e os da história também, em que nós temos uma imagem, eu acho isto uma coisa inacreditável de sorte em termos da historiografia, que vemos ainda o colégio, não é? Portanto, a Sé, a ser construída com os andaimes, é uma coisa absoluta, não é? Do lado direito, mas a Igreja das Mercês também está com os seus próprios andaimes, não é? Ela está aqui, a ser construída, portanto já quase finalizada, como vamos ver melhor deste lado. Olha, a Sé em construção, o Carmo reedificado, a Igreja de Santo Alexandre, Santo António já projetado mais para trás, para o sítio onde ele está hoje, as Mercês com os seus andaimes já ao nível do telhado. Olha, eu até aumentei, aliás, a Catarina é que aumentou, obrigada, minha querida, que me ajudou a preparar o PowerPoint. Aqui temos mesmo um plano da igreja em construção total, não é? Já com o forte de São Pedro no Lasco à frente, e a igreja é esta que temos aqui em construção. É fantástica esta imagem. Este forte de São Pedro no Lasco
foi precisamente foi adstrito depois aqui ao convento fundado em 1665, tem o nome de São Pedro Nolasco porque foi uma negociação entre a ordem dos mercedários e o poder civil, digamos assim. O acesso era feito pela cerca, portanto, pelo espaço da cerca, e no fundo também era uma espécie de proteção para o convento. Temos que ver que no meio disto tudo Portugal continuava sempre em guerra com as outras potências todas e continuámos sempre a ser atacados pelos espanhóis, pelos ingleses, pelos franceses. Esta história é só uma parte assim, digamos, um aspecto. Não estou a falar aqui da complexidade das relações internacionais que obrigam a que Belém do Pará seja fortificada e ganhe uma linha de fortes em toda a sua volta, não é? Do mesmo forte. Aqui um prospecto já de 1792, com as fundações já todas, tanto a Sé, já de Pé, o Carmo, Santo Alexandre, as Mercês sempre ali no eixo central da cidade. É uma coisa extraordinária esta, quer dizer, nem eles imaginaram, porque no fundo isto foram terrenos que lhes foram doados, e ela acaba por se centralizar, não é, na grande perspectiva litorânea da cidade de Belém. Ela cresce, entretanto, é toda fortificada, não é? É uma muralha de fortificações, pelo menos é um projeto, precisamente pelos ataques das potências estrangeiras, portanto, continuamos a ver a cidade sempre a crescer e aqui já com tudo, portanto, já com os auspícios de São Boaventura, da Piedade, que é hoje o polo de São José Liberto, portanto, aquele que nós que temos ali do Hospício da Piedade é o polo joalheiro, não é? Entretanto, os da Conceição é do outro lado, já ali junto, a caminho da Universidade, aquele espaço inacreditável, era os de São Boaventura, a cidade sempre a crescer, até que chegamos a este, não é? Que é assim a menina dos nossos olhos. Ora, aqui temos a planta do convento, onde estamos, não é? Temos a planta da igreja e do convento dos mercedários, mandada a levantar em 1793, já muito perto da altura da extinção da ordem, que a ordem, entretanto, já vamos ver só um bocadinho à frente, que isto é uma perspectiva de longa história, depois só recuo um bocadinho antes de me calar, não é? Portanto, temos a sorte de ter aqui as várias identificações dos espaços do piso terro. Agora, uma coisa que nos chama a atenção é que temos 2 claustros e não um, certo? O claustrinho, que vimos na biblioteca, e o claustrão. Pois, portanto, isto se calhar faz-nos pensar um bocadinho, não é? O convento tinha 2 claustros e não um. Portanto, e o outro, enormíssimo, estava praticamente onde está a antiga igreja, a antiga capela, está toda soterrada ali embaixo. É fácil de percebermos, não é? Portanto, acho que mesmo só esta planta, que foi mandada a levantar pelo Francisco de Sousa Coutinho, já quase a arrasar a expulsão dos mercedários. Porque também todas as ordens foram expulsas, havia uma grande confusão a dizer que eles tinham sido expulsos ainda no tempo do Marquês de Pombal, isso não é verdade. Portanto, saíram daqui, de facto, os frades da Piedade, os franciscanos da Piedade, por contendas que tinham lá com o governador, lá em cima, fora daqui de Belém. Mas eles não foram, tanto que ficaram até ao final do século XVIII. Portanto, estas 2 plantas, quer uma, que era do piso superior, portanto, onde temos a igreja, nós estamos aqui, não é? Portanto, temos a porta principal, depois temos a Capela Mora, o Arco Triunfal, etc. Com todos os pormenores dos espaços, da livraria, vejam o tamanho da livraria, não é? No 2º piso foi é considerada uma das maiores livrarias, a biblioteca do tempo colonial, portanto é de facto a dos mercedários. Vou quase até terminar com ela, precisamente para fazer pandão, com isto ser um espaço também do saber, um bocadinho à frente. Pronto, só para dizer que este convento, pese embora esta larguíssima história, teve uma vida intelectual ligada ao ensino, que é verdade. Portanto, eles abriram logo, desde o princípio, escolas que se chamam escolas de primeiras letras, não é? De ler e de escrever. Mas depois vieram, portanto, teve uma pleia de padres, frades, com um estatuto intelectual absolutamente fora do normal para a época, não é? Portanto, nós vamos encontrar aqui, porque
começamos a encontrar o rol, tanto do inventário dos frades que viveram aqui, que foram enterrados, né? Porque eram enterrados no espaço que nós chamamos o Campo Santo, o cemitério era junto aos conventos, portanto começam a aparecer, e isto, está aqui o professor Jonas Arraes, portanto nem sequer me atrevo a meter-me na sua área, nem pensar nisso, mas é um magnífico exemplo de uma coisa que foi produzida aqui, quer dizer, foi produzida lá, naquela livraria, e foi escrita, portanto, um belíssimo registro musical de canto-chão, era um ritual, não é? Como está ali, todo escrito em latim, um latim perfeitíssimo, escrito por um padre de seu nome, João da Veiga, não é verdade? E foi publicado em Lisboa, teoricamente só existem 1 ou 2 exemplares, mas eu estou convencida que não, porque, como eu disse há bocado, os conventos foram extintos e os livros foram distribuídos, já estou a falar só em Portugal, pelos vários arquivos, mesmo arquivos públicos, não eclesiásticos. E agora o professor Jonas está a fazer esse trabalho e com certeza há de procurar essa rede. Eu estou convencida, na Biblioteca de Mafra é quase impossível não haver um exemplar destes. Vou deixar isso porque é um livro que vai sair proximamente, uma pesquisa que está a correr, só para dizer que isto foi feito aqui, que este convento tinha essa vida intelectual, mais um aspecto do livro. Pronto, entretanto, olha, para fazer uma homenagem aqui à família Cidrinho, é? A cidade continua a crescer com o seu, já sem o Piri, não é? E bordejada por conventos e por igrejas que lhe continuam a dar a sua matriz, o seu traço urbanístico, sem dúvida nenhuma. E não se consegue estudar nem perceber a cidade, nem o seu urbanismo, sem ser a partir das casas religiosas, que de facto, e nem sequer a vida intelectual, a vida científica, etc. Eram homens da ciência, homens do saber, que também evangelizavam, não é? Mas tinham que saber línguas, tinham que saber comunicar, tinham que fazer vocabulários para perceberem as línguas dos outros. Portanto, são produtores de cultura, absolutamente. E é por isso que eu me interesso, é esse ponto de vista, não é só da espiritualidade, que nem tenho competência para isso, é preciso ter muita, e que estudo a missionação num ponto de vista mesmo de história cultural e de história da ciência também, né? Pronto, e eu acho que foi sem querer isto, a sério. Vou mesmo ficar por aqui porque não temos tempo para estar a... Só para explicar uma coisinha da biblioteca. A biblioteca foi encontrado o inventário, está no Rio de Janeiro, portanto já existe um inventário dos bens extintos, portanto dos bens dos mercedários no decurso da extinção. Está no Rio de Janeiro, neste momento a ser trabalhado. A biblioteca tinha 4.000 livros. Esta livraria aqui tinha 4.000 livros. Portanto, para a época... não é? Extinta em 1794, é para perceber que é muito livro para Belém do Pará. Portanto, estão identificados em todas as línguas a tipologia de uma biblioteca conventual de grande nível, digamos assim. Era muito interessante perceber como é que chegaram aqui os livros, como é que foi feito esse comércio, essa aquisição. Portanto, é todo um trabalho fantástico para fazer. E um pormenor vai interessar ali ao professor Jonas. O tal Frei João da Veiga que escreveu o que mostrei há pouco, não é? Vai aparecer muito na documentação, porquê? Porque ele foi requisitado pelo bispo, que entretanto se entreteve a extingui-los, não é? Frei Caetano Brandão, requisitou o Frei João da Veiga para professor do seminário. E faz um elogio ao rei, portanto, onde descreve as propriedades do Frei João da Veiga, que é um latinista, um gramático, um filósofo, portanto, isso está tudo escrito. Era de facto um homem, este Frei João da Veiga, para alguém de um grande músico, não é? De uma categoria, digamos que ele pode ser, nem todos teriam o mesmo nível intelectual dele. Na cela dele, daqueles 4.000 livros que eu disse, tinha 305, está lá escrito, estava na cela dele, coisa que era proibidíssima, como nós sabemos. Portanto, uma das coisas que dava quase direito à excomunhão era os frades levarem o livrinho para a cela, né, e não entregarem. Existe mesmo um capítulo só dedicado aos livros e às livrarias, que não se podia pôr 305, deve ter sido quando ele teve a escrever o Canto-chão, de certeza absoluta, não é? Portanto, são apenas...
não são bem curiosidades, mas é aquilo que eu chamo a micro-história, portanto, destas figuras, destas produções, que nos permitem depois fazer a macro-história e perceber como, de facto, a Ordem dos Mercedários teve uma pujança absolutamente inédita no Pará, portanto, resistiu a todas as circunstâncias, a todas as guerras, revoluções, e mantém-se perene, apesar das oscilações, como vemos, portanto, e aqui estamos todos neste espaço, que só tenho que agradecer esta oportunidade. Muito obrigada. Olha, falar alguma coisa sobre os mercedários nessa Assembleia é uma grande responsabilidade, né? Porque eu estou vendo aqui, tem professora que é especialista na fortaleza dos mercedários, né? Já escreveu um artigo sobre isso, né? Do ponto de vista arquitetônico, histórico, de materiais, etc. Tem gente que fez doutorado sobre essa obra do João da Veiga. Tem professores que conhecem essa obra aí desde o início e a folheiam, digamos assim, já há muitos anos, né, do seu itinerário de docente e assim, digamos assim. Também tem outra professora aqui, uma jovem professora, que também já escreveu sobre a questão da educação musical feita aqui no Convento dos Mercedários. E como foi dito, né, essa obra, que a gente tem esse projeto, né, que o nosso querido Jonas encabeça, por assim dizer, nós temos um projeto que seria muito bonito, né, de uma publicação futura a esse respeito, né, e que nasceu dessas conferências, né, acabou sendo filho desse projeto, dessas conferências. Eu estou vendo que agora vai nascer um segundo menino, né? Eu já estou vendo que vai nascer o segundo menino, porque ela é que sabe. Tanto no domingo, exatamente, deixa que ela cuida bem, né? Mas tanto no domingo, quando a gente conversou no almoço, quanto agora, vejo que a senhora está nos dando várias sugestões, assim, quase que colocando o caminho, né? É isso mesmo. Assim, para que a gente possa aprofundar pesquisas a respeito da história, né? Dessa ordem, que não é importante só para a religião, mas é importante para a gente entender a nossa cidade, a nossa história, a nossa educação, né? Essa figura do João da Veiga que a senhora dizia, né? Me lembro tem o livro do Baena, quando ele comenta, né, os grandes nomes intelectuais do século XVIII, ele faz uma lista, se eu não me engano, de 20 nomes, mais ou menos, e ele dá um destaque muito especial para o João da Veiga, como grande nome, né? E também, digamos, pensando num bispo, o primeiro bispo paraense que nós tivemos, né, de Cametá, Dom Romualdo, ele estudou aqui. A formação dele foi toda aqui, e era um excelente bispo, uma formação filosófica e teológica que não deixava a desejar a prelados de outros lugares, né? Então, como a gente tem o costume de fazer, nós vamos deixar o microfone aqui agora aberto, e aí quem quiser vir fazer uma pergunta, acrescentar alguma coisa, ou então interagir aqui com a nossa conferencista da noite. Então, esse momento, aproveitem, a gente vai ter uns 15 minutos com essa finalidade.